Polícia Federal está investigando as agressões sofridas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, na Itália. Quem tem os detalhes é o repórter André Anelli. A Polícia Federal enviou um pedido nesta segunda-feira para que o aeroporto de Roma mantenha e compartilhe com as autoridades brasileiras as imagens que mostram Alexandre de Moraes e a família sendo hostilizados. As agressões ocorreram na última sexta-feira e foram provocadas por uma família brasileira. Uma mulher chamou o ministro do STF de bandido, comunista e comprado. Logo depois, um homem acabou fazendo coro aos insultos e ainda chegou a agredir fisicamente o filho de Alexandre de Moraes, que estava com o ministro. Um terceiro homem se juntou às duas pessoas e fez xingamentos contra Alexandre de Moraes. Os 3 brasileiros já se tornaram alvos de um inquérito da Polícia Federal, mas não foram presos. Eles foram abordados assim que desembarcaram no aeroporto de Guarulhos. As identidades deles já foram confirmadas nas últimas horas. Alex Zanata Binotto, Andrea Mantovani e Roberto Mantovani Filho. 2 deles negaram as agressões e alegaram que houve uma confusão acalorada. A Polícia Federal pretende usar as imagens do aeroporto de Roma para confrontar as versões dos acusados. As investigações devem focar nos crimes contra a honra, possível lesão corporal e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. De Brasília, André Anelli. A gente gira os nossos comentaristas agora. Diogo Schelp, a gente observou aí na reportagem do André Anelli que as investigações agora aguardam as imagens da câmera de segurança ali no aeroporto para observar justamente o que realmente aconteceu em relação a essa hostilização do ministro Alexandre de Moraes, mas está cada vez mais difícil, não é, Schelp, conseguir construir um discurso civilizado em relação à política aqui no Brasil. É possível que a gente consiga construir isso daqui a um tempo? Com certeza, Paula. Em primeiro lugar, é preciso dizer o óbvio, não é? É preciso esperar a conclusão das investigações, a chegada das novas provas para saber exatamente o que aconteceu. Na defesa dessas pessoas, do empresário e de sua família, diz que, na verdade, eles se viram envolvidos num entrevero que envolvia outras pessoas que estavam agredindo verbalmente o ministro Alexandre de Moraes. Obviamente que essa é a versão ainda da defesa, é preciso esperar para a conclusão das investigações. Mas, de fato, o que a gente tem visto há muito tempo no Brasil é uma atitude de incivilidade, né? A gente lembra até anos atrás momentos em que políticos, autoridades eram agredidas verbalmente dentro de aviões comerciais, por exemplo. Outras situações, como no ano passado, em que ministros do STF também foram, né, xingados, agredidos por manifestantes lá em Nova York, num evento que ocorreu. Quer dizer, isso tem ocorrido com frequência em ambos espectros políticos. Não há uma consistência, esse lado é o que mais faz isso do que aquele. E isso, obviamente, não é nada bom. É claro que existe uma atitude, uma percepção, pelo menos, que pode ser questionada ou não, de que o STF muitas vezes adota atitudes que são mais políticas do que propriamente técnicas. Isso está em discussão, é possível fazer a crítica, o brasileiro tem o direito de fazer críticas às autoridades, mas não dessa forma, não interpelando, não constrangendo as pessoas, as autoridades, quando estão, por exemplo, num momento pessoal, de lazer, viajando com a sua família. Quer dizer, isso é absolutamente inaceitável. Ô Beraldo, nesse caso específico que envolve Alexandre de Moraes, o problema é que as imagens das câmeras de segurança, nem todas as imagens foram disponibilizadas. Isso, claro, atrasa a investigação. Não, sem dúvida, esse é um caso muito interessante, porque ele aconteceu fora do Brasil. Há ali um ato de agressão, aparentemente, né? Esperemos as imagens aí para entender o que de fato aconteceu. É de se acreditar que as imagens não tragam o som, então a gente não vai saber, a menos que seja por leitura labial, tem que ver a qualidade dessas imagens, o que exatamente foi dito, como é que a coisa se deu. Agora, a guerra de versões aí, o fato é que, se essa agressão aconteceu, ela aconteceu fora do solo brasileiro. E aí a gente precisa lembrar que, recentemente, a Câmara dos Deputados votou, mas, salvo engano, não aprovou a criminalização deste tipo de agressão verbal a políticos. Isso era um projeto da Daniela Cunha, filha do ex-deputado Eduardo Cunha, foi colocado ali numa votação da madrugada, e há todo esse interesse em distanciar o público com as suas reações
dos políticos das autoridades. Quando a gente olha especificamente para o Supremo Tribunal Federal, a gente precisa lembrar que antigamente, antes da TV Justiça, os ministros atuavam de forma silenciosa, que, ao meu ver, é como deve ser a execução da justiça. O ministro tem que olhar o que está nos autos do processo, olhar a Constituição, no caso do STF, e tomar as suas decisões. Esses holofotes que foram jogados ali, com toda essa circunstância política que acontece no Brasil, levou o STF a se politizar. E isso é terrível para o Brasil. E esse tipo de reação, de agressão das pessoas, se dá neste contexto, onde institucionalmente está tudo muito confuso no Brasil de hoje. Agora são 8h26,